São os piores criminosos do mundo. Que eu não posso nem falar aqui os crimes que eles já cometeram, literalmente pro vídeo não cair. Fala galera, nesse vídeo de hoje vamos estar falando aqui, né, mostrando a visita do Nicolas Ferreira a ao maior presídio da América Latina, né, e a um dos maiores presídios do mundo, onde guardam os piores dos piores lá, criminosos de El Salvador e do mundo, né, relacionado lá a, posso dizer assim, né, gangue deles. Então a gente vai estar mostrando aqui, né, o que o Nicolas viu, o que ele achou, toda a explicação dele sobre o presídio lá de El Salvador. Então vamos estar conferindo agora. A gente está indo em direção à prisão de segurança máxima maior da América Latina. 2 horas de viagem, tomara que dê tudo certo, vai dar bom. Pra gravar, mas assim, né? Vamos tentar, nós não estamos indo na cadeia só pra ver e não vou postar pra vocês aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Mas teve o custo de 115 milhões de dólares, ou seja, menos do que muita obra do Brasil, né? Você pega aí pontes aí, lá de Salvador, que custou bilhão. E aqui uma cadeia de segurança máxima foi feita em 6 meses. 6 meses. Com praticamente aí quase R$1 bilhão, né? Então é possível fazer. Que é aquele papinho, né? Não tem espaço, constrói cadeia, pô. Ah, porque direitos humanos. Os direitos humanos da vítima, né? Os direitos humanos das pessoas que sofreram eternamente, né, com eles, né? Então, perderam seus filhos, tiveram, enfim, crimes horrendos. Não vou falar aqui para poder não cair o vídeo, mas a realidade se impõe, né? Deus abençoe a gente, que a gente vai em paz e viagemzinha longa. Vou mostrando para vocês um pouquinho aqui. Bora! Ó, tanto atrás, ó, quanto na frente, reforçada a segurança, porque nós estamos indo mesmo pra cadeia. Agora que tá batendo um pouquinho, sabe, da sensação de realmente tá indo pra um bando de vagabundo, assassino, maluco. Não era nenhuma experiência que eu imaginei passar na minha vida, não, confesso. Mas enfim, vai ser interessante, né? Uma das coisas que ela acabou de me falar aqui, como uma dica, é pra poder desligar o telefone ou colocar no modo avião quando estiver chegando, porque eles têm bloqueadores, né, de sinal de celular, e se você ficar com ele ligado, eles podem, tipo, danificar real o seu celular, porque eles vão obviamente tentar derrubar todos os celulares que estiverem ativos na região, né? Impressionante, né, cara? Como, não sei se vocês já perceberam, né? O Brasil consegue fazer de tudo, derrubou o X, consegue bloquear a conta, consegue, enfim, ver o perfil de anônimo no Twitter. Consegue fazer tudo, menos bloquear o sinal de celular da cadeia. Cara, eu não consigo entrar isso na minha cabeça. Como que tem um monte de cadeia hoje ainda no Brasil que tem um tanto de gente usando o celular? Tipo, rede social, bandido postando seu dia a dia na cadeia, ligando para parente dentro da cadeia, para amigo, conversando, inclusive dando ordens, né, de dentro da cadeia para fora, comandando organizações criminosas dentro da cadeia. E se você não tiver uma prisão de segurança máxima desse nível, não adianta, né? Basicamente, as cadeias no Brasil vão se tornar locais de praticamente uma incubadora, né, de criminoso. Porque o cara chega lá e, enfim, ele praticamente tem uma universidade do crime, né? Mas é isso. A gente precisa pegar esse bloqueador aqui para levar pro Brasil, né? E ver qual marca que é. Essa daqui que vocês acabaram de ver é uma prisão, mas que eles só colocam os líderes dessas gangues, entendeu? A gente tá indo pra maior zona mesmo. Uma coisa interessante, ó, a base aqui deles, digamos assim, de entrada, não é nada absurdo de estrutura, entendeu? Você pode ver ali, era basicamente uma casinha de apoio, enfim, porque toda que a gente acha, né, que tem que ser uma coisa assim, extraordinária de estrutura. Não tenho dúvidas que a estrutura, né, do presídio é realmente algo bem forte e tudo, mas você pode perceber que, assim, mesmo com um recurso, digamos assim, enxuto, 115 milhões de dólares, você consegue mudar um país, cara. Assim, é claro que a cada, sei lá, 40 metros tem um policial, um militar, e porque muitas vezes a gente acha que, assim, a coisa tem que ser muita grana, muita coisa, só que, repito, 115 milhões de dólares. Isso é muito menos do que o Brasil gasta com o Rouanet, ou que gasta com viagem internacional, ou que gasta financiando aí show através de correios, e enfim, sem contar do dinheiro de corrupção, né, de desvio que tem. Chegando aqui, aí é gigante,
outro pique. O negócio é gigantesco, amigo. Tá vendo? Todo mundo militar, PI. Entendeu? Mas assim, tá percebendo as coisas? Tipo assim, eu digo da estrutura mesmo, é coisa simples, cara. Aí, CECOT, Centro de Conhecimento de Terrorismo. Chegamos. É isso, amigos. Nunca achei que eu ia ficar feliz de entrar na cadeia. Galera, a gente entrou aqui, não dá pra filmar muito, mas uma coisa que eu percebi foi que, de fato, a estrutura é muito simples. O que manda aqui mesmo é o procedimento, entendeu? Então, assim, tudo muito simples. A pintura, o chão, tudo muito simples, entendeu? Aqui só tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Ele acabou de falar que em 3 anos nunca aconteceu nenhum incidente e eles nunca tiveram que usar aqui essas armas porque nunca precisou. Eles estão presos, mas graças a Deus, ele nunca precisou usar as armas que estão aqui. Né? Eles usam todo tipo de algema para colocar na mão, no pé, na cintura e aí um guarda para poder levar eles. Eu achei bizarro aqui, velho, esses 2 caras aqui estão parados aqui num boneco. E lá atrás também tinha 2 paradão o dia inteiro. Paradão naquela posição ali. Que nem um robô, irmão. Pronto pra alguma coisa. Se caso der merda, ele tá pronto. Primeira etapa aqui da visita concluída. Basicamente deu pra filmar aí pouco. E acho que vai ser menos ainda daqui pra frente, mas vou repetir, é muito simples a estrutura, muito simples a estrutura. De fato, o que eles focam aqui é na operação, de ser eficaz. Então, assim, deu pra perceber que lá fora são mais pessoal do exército, aqui dentro uma parte a polícia militar, depois vira como se fosse uma polícia civil, e todas vão, enfim, construindo juntos aqui a segurança. Mas tudo muito, digamos assim, arejado, aberto, pintura simples, chão simples, nada demais. Tem que funcionar. Essa que é a questão, tem que funcionar. E aqui dentro ele tá falando comigo que não são pessoas assim, delinquentes. São os piores criminosos do mundo. Que eu não posso nem falar aqui os crimes que eles já cometeram, literalmente pro vídeo não cair. Mas aqui dentro a galera é uma barra pesada assim do mundo e por isso que eles disseram aqui que não tem visita íntima, visita à família, né? Tem que fazer igual o Sargento Raul falou, né? Se quer visita íntima, que seja entre eles. Mas assim, não tem visita íntima porque ele disse que isso era a porta de abertura para poder trazer droga, para poder trazer celular, poderia trazer um monte de coisa que não pode aqui dentro, né? A gente vê que no Brasil é isso. Essas brechas são usadas para poder levar todo esse tipo de coisa que não pode dentro da prisão. Então, medidas extremas para pessoas extremas, né? É simples assim. Mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. É uma áurea meio Mad Max, assim, sacou? Ele estava falando aqui agora que na verdade tem a capacidade para 40 mil prisioneiros, divididos em 8 módulos. E também são 4 zonas, né? E cada zona é independente, se acaba a luz ou a água, eles têm um gerador, enfim, tem toda uma reserva. Enfim, desses módulos, né? Cada um desses aqui é uma prisão, tem sua própria área. Então, são 2 tipos dessa zona de segurança aqui. O primeiro, esse muro aqui, né, menorzinho. Esse muro aqui menor. E depois o maior lá em cima, tá vendo? E tem um espaço entre eles. Então, algumas informações interessantes aqui sobre a estrutura. Basicamente, são 600 agentes que ajudam aqui dentro. Tirando aí, além da Polícia Civil, que faz rondas de forma esporádica. E ele estava falando aqui sobre as penas, de que basicamente, antigamente, né, se a pessoa era afiliada a um crime organizado, né, alguma facção, ele pegava a cadeia, mas logo logo ele estava solto, né? E aí, aqui, hoje, com uma mudança na legislação por conta do Congresso, agora só do cara estar filiado a uma facção, né, com tatuagem e tudo,
ele pode pegar 20 anos. Se ele está num ranking maior, 30 anos. Se ele está num nível muito alto, 40 anos. Antigamente eles dormiam no colchão e no chão. Isso aqui eu digo os agentes, né, de segurança pública. Agora eles têm obviamente aqui um espaço digno para poder dormir. E eles disseram que a escala antigamente era 7x7, então trabalhava 7, descansava 7, agora é 5x5. Então 5 dias aqui dentro, 5 dias lá fora. Isso aqui é a área de cortar cabelo dos guardas, dos trabalhadores aqui, percebe? A cadeira, ó, super simples, a gente tem e no Brasil, inclusive, eu tenho umas dessas em casa. E ó, madeira, ventilador, tranquilo. Aqui ó, uma academiazinha que nem aquelas de hotel, né, que você fica. Aqui ó, ótimo. Saímos aqui agora, fiquei bastante tempo lá dentro, coisa de 1 hora, 1h30. E dá pra ver pela minha cara que são muitas experiências, né? Enfim, já conto pra vocês aí. Bueno, Esse aqui é o diretor que manda em tudo aí. Clonarle al director, urgente. Como ya van de salida, ahora yo pregunto, ¿cuáles son las expectativas conforme lo que han visto ahorita, lo que conocieron? Hotel 5 estrelas, Muy bueno. muito bem tratados. ¿Están bien tratados? Muy bien tratados. Comparado con Brasil, es una mansión. Una mansión, perfecto. ¿Con tu nombre? Mi nombre es Belarmino García. Belarmino, que comanda tudo aqui, é o Chief, the boss do Secote. E ele apresentou todo o presídio, mostrou pra gente que aqui tem direitos humanos de fato, todas as atividades. Quero agradecê-lo. Eu falei com ele que a gente tem que fazer isso aqui também no Brasil. Un placer. Um prazer. Vou falando com vocês aqui um pouco do que de fato aconteceu ali dentro. A primeira coisa que a gente foi vendo, realmente foi a parte da estrutura e tudo. Depois, quando eu parei de gravar ali, foi basicamente quando não podia mais gravar, enfim, eu não pude nem gravar, poder falando que a gente não ia poder mais gravar. A gente entrou em uma das unidades, onde tinha 3.800 presos, basicamente, cara, de um lado e do outro, todo mundo com cabeça raspada, um crocs, inclusive, branquinho, bonitinho, camisa branca, roupa branca, tem um guarda olhando de frente. Então, você tem ali uma segurança absurda, em cima tem também pessoas armadas, lá dentro não, né? Questão de segurança, mas em cima tem os policiais com rifle. E a gente foi andando e ele explicando que, assim, os tipos de criminosos que estão lá dentro, né? Então, basicamente, ele disse, pegaram 5 exemplos lá para poder falar com a gente. Um deles, por exemplo, foi condenado a 1.024 anos. Então, o cara tinha ali uma ficha corrida absurda, né, de homicídio, extorsão, homicídio qualificado, roubo, mão armada, enfim, tudo. Mas nada do que não tem no Brasil, né? Convenhamos. Um cara desse sei lá, no Brasil, o presidente do Brasil é o normal. E quando que um cara desse é condenado a 1.000 anos, né? Nunca. E se é condenado, não fica, né, na cadeia. E aí um outro caso lá, porque aqui tem basicamente 2 tipos de facções, né, a 18 e a M13, se eu não me engano. E tinha um cara lá da 18 que eles, basicamente, para poder pegar um cara, fuzilaram um ônibus inteiro com civil. Enquanto pegava fogo, o pessoal tentava sair, eles atiravam, matavam. E ele tinha matado 8 dessas pessoas. Foi condenado também a, acho que 400 e poucos anos. E vários outros que eles foram mostrando ali para poder mostrar que, ó, cara, aqui dentro eles têm direitos humanos, né? Só que eles estão pagando um alto preço pelos atos dele. Então lá, basicamente, você tem 2 atividades no dia inteiro. 30 minutos de atividade religiosa, então estavam lá, assim, sentados no chão, ouvindo, tipo, um pastor falando. E quando acaba esses 30 minutos, depois eles vão pra frente, tipo, no meio, assim, das celas. Eles saem das celas, daí vão pro meio do corredor, assim, para poder fazer atividade física. Então os caras ficam lá fazendo, sei lá, polichinelo, fica agachado, estica a perna e tudo. E enquanto isso também estava acontecendo medicação. Então a pessoa vai lá na frente, chama pelo nome, dá a medicação. Todas as camas não tem colchão, então os caras dormem lá, tipo, em uma beliche ou quadriliche de, tipo, metal. Bem, digamos assim, o clima bem ameno, zero quente, nenhum mau cheiro. Eu já fui em cadeias no Brasil e sei que inúmeras tem ali mau cheiro, um monte de cobertor, né, na cela, bandido com celular, um monte de comida,
como eu disse, um mau cheiro horrível, enfim. E lá, super tranquilo, tudo claro, todo mundo em silêncio, eles não são permitidos que eles fiquem, enfim, fazendo outras atividades dentro da cela. Então, basicamente, os caras conversam e bastante em silêncio, né, bem baixo. E deixa eu ver o que mais. A gente foi andando, tem lá uma salinha também das audiências, né? E é interessante porque um membro do Ministério Público vem aqui para poder atestar se realmente ocorreu a audiência e se, enfim, tá tudo correndo conforme a lei, né? Em determinado momento, assim, eu olhei bem no olho de cada um deles, assim, e vi muitas almas destruídas, né? Espíritos quebrados. Fiz uma oração, fechei meus olhos, fiz uma oração, me emocionei porque o nosso coração ele se alegra no sentido de combater o mal, né? Mas a gente sabe que eles também, enfim, quantas vidas eles não destruíram, né? Famílias, inclusive um deles lá tinha matado grávidas, crianças, e por isso estavam numa solitária. Eu entrei lá numa solitária, eles fecharam lá para eu ver como é que era, e tudo muito escuro, obviamente, um lugar super pequeno, e você não tem nenhuma entrada praticamente de luz, a não ser um furinho que tem assim no teto para poder entrar vento. Mas fiz essa oração, a gente, enfim, fica com o coração pensando, né, como cristão, de que olha o que o diabo faz, né, pega uns jovens, muito jovens, mas muito jovens mesmo, e destrói a vida deles, né, por conta de guerra de facção, por conta de orgulho, por conta de território, por conta de dinheiro, por conta de droga, por conta de mulher, destrói uma vida, enfim, eternamente. E, enfim, a gente foi caminhando, visitando essa área toda, e no final a gente teve a oportunidade de entrevistar basicamente o top 1 deles lá. E eu fui perguntando várias coisas pra ele, uma deles, né, quando ele entrou, então o nome dele era Marvin, ele entrou no crime aos 20 anos de idade, porque uma gangue rival matou a mãe dele, e aí ele prometeu que ia matar todo mundo dessa outra gangue. Fiz umas perguntas meio que óbvias pra ele, mas que eu queria ouvir da boca dele, né, se valia a pena. Ele falou que claro que não, se ele faria de novo ou se ele não faria, se ele se arrepende. E ele disse que se arrepende, que não faria, mas como ele já está nessa vida, enfim, ele tem que encarar, já que ele não tem como, digamos assim, retroceder. Perguntei para ele se ele conhecia Deus, se ele acreditava, ele falou que acreditava, mas que para ele não tinha mais chance, né? Porque ele já estava nessa vida, e, enfim, foi o caminho, o percurso que ele escolheu e não tinha muito o que fazer. E deixa eu pensar, ele falou que sente saudade de se alimentar, de comer aquilo que ele quer, que falaria para os jovens assim, não entrar nisso, porque sua liberdade realmente é o seu maior direito, é um preço muito alto que se paga para poder estar ali. Perguntei para ele se ele tem família, ele falou que tem filhos, ele falou que tem um filho que praticamente ele não conhece, mas que tem filhos, que queria conhecer a família dele, tá com o pai dele, e agora, enfim, vai ter que cumprir pena pro resto da vida, né? Então, as fotos, uma coisa interessante, as fotos dos caras quando eles são presos, a cara extremamente, né, bruta, nervosa, de bravo, e a cadeia simplesmente quebra os caras mesmo, né? Porque o espírito dos caras fica completamente quebrado, já que não há perspectiva mais de saída. Eles vão ter que cumprir a pena deles. E assim, aqui tem uma característica, né, dessas gangues, que eles tatuam, né, os números 18 ou 13 nos seus corpos, e assim, no rosto, assim, todos, juro, todos sem exceção, extremamente tatuados, assim, com tatuagens bem pesadas, e, enfim, como uma forma realmente de se rebelar, né, contra, e se mostrar, né, identificado ali com a facção. Mas, voltando aí no Marvin, né, que é o 01 lá que a gente entrevistou, no final eu falei com ele, cara, eu sei que você não acredita em Jesus, mas eu acredito, e você perdeu essa vida aqui agora, e eu acredito numa próxima vida, então você perdeu essa, não perca a próxima, né? Você ainda tem a oportunidade de viver eternamente, né, com Deus. Então, acredite nisso, né? Jesus conseguiu salvar bandido, né, na cruz. Basta você aceitar e você vai estar na eternidade com ele. Saiba que tem uma vida inteira, né, para você viver, e aqui é só uma passagem. Enfim, ele agradeceu, e a gente tem que ter ousadia, né, para fazer isso. Não podia, digamos assim, falar com ele de forma direta dessa forma, mas problemas, quebrei ali o protocolo ali para poder falar, porque eu sei que uma palavra que a gente pode falar para alguém pode mudar a vida dele, e é uma alma, né, que vai pro céu. Enfim, então o que eu pude perceber é que, cara, a diferença, né, para
para a prisão brasileira é gigantesca. Afinal de contas, né, a prisão brasileira, ela nada mais do que uma incubadora, né, de criminosos. E não precisa realmente de grandes coisas, a não ser fazer o básico de forma certa, né? Fazer o básico de forma correta. Então, assim, que eles sentem muito orgulho, porque aqui tem, acho que 30 mil, né, presos. Eles falaram, o que vocês acham que iria acontecer se esses 30 mil caras estivessem na rua, né, estivessem nos bairros? O que vocês acham que ia acontecer? Então eles sentem muito orgulho. E o mais interessante, você vai perguntar às pessoas na rua, as pessoas falam, cara, antes eu não podia sair de casa, antes se você não pagasse ele, você não podia andar. Você não tinha liberdade. Você não tinha liberdade. E agora, basicamente, é um país que tem paz. Então, eles plantaram isso, né? E a colheita, ela é, de fato, inevitável. Então, talvez, né, você que tá me ouvindo aí também, que, enfim, não sei pra quem vai chegar essa mensagem, né, cara? Tá pensando em entrar pro mundo do crime, saiba que não compensa. Nem no Brasil, que, obviamente, né, o bandido muitas vezes é tratado de uma forma muito mais impune. Ainda assim é um preço muito alto, né? Puxar uma cana, pode ter certeza que não é uma coisa agradável, nunca. Mas muitas experiências boas aqui, aprendendo assim demais e mostrando, né, voltando pro Brasil de uma forma mais energizada de que é possível fazer isso no nosso país. Pode ter certeza, é possível. A gente realmente precisa ter a maioria do Congresso para poder fazer as reformas que a gente precisa. A gente precisa de um judiciário que tenha coragem para poder enfrentar esses bandidos. A gente precisa de uma sociedade que pressione para que a gente tenha paz, né? Quantos filhos, quantas mães, quantas pessoas trabalhadoras, né, vão ter que morrer para o tráfico, né? Vão ter que morrer para a bandidagem para a gente poder levantar a nossa voz e fazer uma mudança no nosso país. Nosso país é perfeito, cara. Nosso país tem comida, nosso país tem gente boa, nosso país tem uma fauna, uma flora maravilhosa. Você planta pedra, nasce uma árvore de pedra. Só que nós precisamos ter um senso de povo mais profundo. O tecido social, ele precisa abrir os olhos para que, se a gente não fizer isso, talvez a gente não consiga retomar o nosso país, ou até mesmo quando for retomar, muitos efeitos colaterais aconteceram, né? Muita gente vai morrer, muita criança vai morrer, muita mãe, muito pai, e não precisa chegar nesse ponto, né? Nós já estamos nele, mas a gente não precisa piorar ainda mais. Enfim, então a gente precisa, né, ano que vem, por exemplo, tem eleições. Sei que a mudança toda no nosso país não chega em eleições, mas aqui mostrou que uma pessoa, né, de coragem, uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que tem um apoio da sociedade, do povo, e consegue eleger boas pessoas para o Congresso fazendo as suas reformas necessárias, e com o judiciário, né, que não seja político e corrompido, a gente consegue mudar o futuro do nosso país. Como vocês viram, né, e foi explicado aí por ele, não é necessário uma mega estrutura para estar fazendo aí um bom presídio, e sim ser bem organizado, bem estruturado, né? E não precisa de tantos guardas, nem todo esse luxo. E sim, lá tem os direitos humanos, os presos têm seus direitos, né? São cumpridos seus direitos, eles não têm visita, como foi explicado no Velo Nicolas aí no vídeo. E sim, né, temos um presídio eficiente, diferente aqui no Brasil, né, onde o criminoso tem faca guardada, arma guardada, tem celular, tem uma vida de luxo dentro do presídio. É complicado. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se quer estar recebendo mais vídeos como esse, pô, incentiva a gente curtindo, se inscrevendo, comentando, compartilha aí pra todo mundo, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!